Mais um de 0 a 10 em clima e ritmo de Copa do Mundo, meus amigos. E hoje, mais do que nunca, porque esse programa é um programa que julga, hoje a gente vai julgar. Porque hoje diz respeito a injustiças. A vida é repleta. Injustiça pra quem? A vida é repleta de injustiças. Mas Pra quem? pra uma pessoa se sentir injustiçada, outra pessoa entendeu que a justiça foi feita. É muito provável que isso aconteça. A gente já fez um programa de jogadores que foram injustiçados na seleção brasileira. Perfeito. Hoje é um recorte só de Copa do Mundo, em convocações específicas para determinada Copa. E aí a gente vai ter que ser mais minucioso nessa nossa avaliação. Roda a vinheta, porque o programa de hoje promete. E talvez a gente faça alguma justiça que foi injusta e a gente volte atrás. Roda. Faremos justiça com nossas palavras ou não? Deixa eu já mandar um alô pra galera que tava na live da convocação. Acabou de acontecer a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Estamos... Não era live, era dia, né? É, Porque a gente dia começou inteiro. 9 horas da manhã. Então você que estava Live do cansado André. de ver o meu rosto, aqui está o meu rosto outra vez. Você que estava cansado de ver os nossos rostos, aqui estão os nossos E rostos você não se teletransportou e também não Não. foi rápido. Não. Nós estamos no passado. A gente gravou antes, tá? Mas você vai ver que tá tudo muito saindo do forno. Perfeito. Tá? Inclusive falaremos de possíveis injustiças dessa lista do Ancelotti. Como que a gente vai fazer isso? Descubra no final do programa, tá? Sem spoilers. Até pra não dar muito spoiler, eu não vou fazer a tradicional rolada do pseudo, tá? Perfeito. Não vou mostrar toda a Até porque lista. tá de manhã, né? A gente tá gravando na manhã, então não vem a calhar. Vamos começar então por ordem cronológica, como a gente sempre faz. Friedenreich, Essa é difícil do pseudo errar, né? 1930. A ordem Essa é cronológica, difícil, mas pseudo errar, tem né? 4 anos de Normalmente diferença. porque essa é de 4 em 4 anos. Número ali, acho que é difícil. Cara, eu acho que tem uma Muito questão espaçada. com o Friedenreich e com o Evaristo de Macedo, que vem ali mais pra frente, 58, que é o que era pactuado à época, ou que era... Não era, talvez, às claras, abertamente combinado, mas era o que já se sabia à época, né? O Friedenreich não vai à Copa de 30, ele tinha... ele já era um jogador veterano à época, mas o combinado, existia uma rixa entre Rio e São Paulo com essa convocação. O Friedenreich, ele era paulista, aliás, para este torneio, nós tivemos só um jogador, o Araquém Patusca, que era paulista, então aí acho que teve algo que é uma injustiça, algo que é... Quando você pensa na história do futebol brasileiro, o Friedenreich é talvez o primeiro grande nome. E a gente... O grande craque do futebol o primeiro grande brasileiro, nome, né? Grande craque e tal do futebol brasileiro. E ele não teve a oportunidade de jogar a Copa de 30 por isso. E aí, eu acho que é difícil a gente colocar até em nota, né? A gente colocar uma nota aqui por causa de uma disputa regional e etc. Eu acho que é diferente das outras. Porque as outras, ou foi uma escolha... Nenhum aqui, a gente está colocando, por exemplo, na lista, ninguém que se machucou. Por exemplo, o Arana se machucou, não foi para uma Copa do Mundo recentemente. Esse cara não vai estar. Até porque ele não tinha a condição física de ser Exato. convocado, né? Então, Romário, não dá pra 98. considerar uma injustiça. Romário 98. Você pode dizer, não, ele tinha condição de jogar, mas ele foi cortado, então ele não tá aqui. Então, eu não sei se é a melhor coisa dar uma nota pra isso aqui, entendeu? Pode ficar muito diferente do resto do programa. É porque ao longo da história da seleção brasileira, você teve em muitos momentos meio que uma batalha de poder. Hoje já nem acontece mais. Inclusive, hoje o presidente da Confederação Brasileira vem da região norte, vem de Roraima. Então, assim, mas durante muito tempo a disputa de poder dentro da Confederação ficou entre paulistas e cariocas, em alguns momentos entre mineiros e paulistas. Então, tinha ali uma espécie de um bairrismo, né? Então, e um histórico político envolvendo o regionalismo nacional. Exatamente. Né? E na ocasião, quem estava mandando era uma ala ligada mais ao futebol do Rio de Janeiro, e aí tinha meio que essa determinação de não convocar jogadores de São Paulo. Então, é meio injusto que ele merecia ir, mas ele não foi porque ele não jogava no lugar que estava mandando. Então, acho que vale cair, como também vale cair o Evaristo,
que em 1958 não foi, ele era um dos melhores, talvez, né, um dos melhores jogadores do Brasil, mas não foi porque ele tinha saído do Flamengo e ido para jogar no Barcelona. E aí tinha uma regra, uma lei não escrita, mas era meio que uma lei dizendo que você não convocava jogador que não jogava no Brasil. E o Barcelona também não Saiu liberou, da né? fronteira E o Barcelona ainda exigiu brasileira. que ele ficasse até o fim do Campeonato Espanhol e se apresentasse para a seleção em cima da hora. Então, juntando essas duas coisas, você acabou tirando E o Evaristo da Copa de O 58. Evaristo foi o artilheiro e melhor jogador das eliminatórias, né? Porque ele sai do Flamengo pro Barcelona Isso. no final de 57. Então, Isso. assim, é um espaço muito curto. Ele iria pra Copa, ele era um dos principais jogadores do Brasil e ele não vai à Copa por isso. A gente também não vai saber, a gente nunca vai saber se o que aconteceu na Copa de 58 aconteceria com o Evaristo Com o lá. Evaristo. Se o Pelé daria passos à frente, se o Garrincha daria passos à frente, mas... Enfim. É o que a gente vai ver mais à frente, por exemplo, com o Romário, né? Provavelmente vai aparecer aí na lista. Você falou de 98, mas 2002 talvez tenha sido uma injustiça com o Baixinho. Enfim, chegaremos lá. O primeiro da nossa lista, então, retirado os Frederais e retirado o Evaristo, o primeiro da lista fica o Leônidas, Copa de 1950, Copa no Brasil. Eu sempre falo que, pra mim, o Leônidas é o primeiro grande atleta que foge só o campo, né, do futebol brasileiro. Ele é o primeiro astro do futebol brasileiro, assim, que não à toa o Diamante Negro, o Chocolate tá aí até hoje, parte dele. Ele já tinha 36 anos de idade na Copa de 50 e o Flávio Costa, né, treinador da seleção brasileira, optou por uma seleção muito mais jovem, né? Para ter um time mais físico, para ter um time que competisse mais na parte física do que os seus adversários e quase deu certo, né? Foi por muito pouco que isso não deu certo. A seleção jogou muito bem durante a Copa do Mundo. Foi uma Copa excelente do Brasil, assim, se você olhar a nível de atuações, que acaba acontecendo do jeito que aconteceu. Aliás, o Leônidas joga até o final de 50, né? Ele se aposenta no final de 1950, estava jogando no São Paulo à época. Muitos jogadores na época, eu fui até dar uma procurada aqui, eles falam que na cabeça deles, se o Leônidas estivesse em campo contra o Uruguai, o Brasil não teria perdido. Aí que eu muita queria gente chegar, fala né? sobre isso. O né? Jair Rosa Pinto, inclusive, que foi o 10 da seleção brasileira em 1950, tem uma declaração famosa dele que ele fala: se o Leônidas estivesse em campo, a gente com certeza não perderia o jogo pro Uruguai. A gente vai fazer esse programa olhando aqui muito o computador, porque a gente tem muita coisa que às vezes a gente não lembra, mas tem esse contexto de que o Leônidas tinha 38 anos. O Leônidas tinha sido artilheiro da Copa do Mundo de 38, 12 anos antes. Aí nesse meio tempo que ele teve já Guerra chegava Mundial. mais veterano, né? Nesse meio tempo teve Segunda Guerra Mundial e retomou a Copa de 50, mas o Flávio Costa bateu de que o Leônidas não devia ir. Para muita gente, o Leônidas é o primeiro grande ídolo do futebol brasileiro, né? Inclusive, muita gente atribui a popularidade do Flamengo, inclusive ao Leônidas da Silva, que ele é o primeiro grande ídolo. Depois ele vai para o São Paulo, mas ele tem o seu ápice ali, o seu auge como jogador do Flamengo, e isso fez o Flamengo virar um Entre time... 36 e 41, né? o Flamengo virar um time muito popular, né? Muita gente trata como se fosse algo dos anos 70, mas não é verdade. A popularidade do Flamengo começa com o Leônidas lá na década de 30. Então, mas o Flávio Costa entendeu que não era para levar, embora ele ainda jogasse muito bem. E a viúva do Leônidas dizia que o Brasil perdeu a Copa de 50 porque não levou o Leônidas, mas aí tem todo um apelo emocional, né? Uma coisa que eu esqueci de dizer nosso cenário diferente hoje, né? Trata-se de um cenário provisório, já que o nosso estúdio principal de 0 a 10 está passando por reformulações, pequenas reformas, para voltar tunado nessa temporada. Nota pro Leônidas, então, senhores. Por ser um cara veterano... Pô, eu acho que sim, veterano, mas ele era muito grande pra época, eu acho. Ele era muito grande pra época. E que talvez tenha... A gente... Como a gente só vai falar dos jogadores 10 da convocação agora, a gente já sabe o desfecho, né? De todas as análises até 2022, a gente sabe o quanto essa ausência impactou. Sim. Então, e pra mim, eu acho que impactou. A experiência, talvez, ali naquele grande jogo e tal. Ainda tem um lance do Brasil ter ficado com um vice-campeonato, né?
É. Não, e impactou a experiência, de fato, né, cara? Pô, eu colocaria numa 6 ou 7. Eu pensei em 6. Para começar, 6. Tá bom. Pode ser. 6 para o Leônidas, o Porque primeiro da também a nossa gente lista. não tem, por exemplo, o Ademir, que foi o artilheiro da Ademir Copa, Menezes. jogou Fechada, muito. né? Jogou muito, né? Então, assim, a gente não sabe também. Lembrando, não tinha substituição, né? Na época não tinha substituição. Ou o Leônidas começava e terminava o jogo, ou ele não jogava. Sim. Então não sei se talvez você fosse colocar o Leônidas lá e tirar o Ademir, por exemplo, ou se daria para jogar os dois. Então, não sei como funcionaria. Próximo da lista é o Zizinho, Copa de 1954. Tem um ponto que é... E aí é uma história que é contada há muito tempo. Não estava lá, né? Nenhum de nós estava nem perto de estar vivo, mas... Mauro Betti tá. É verdade. Que o Zizinho não foi convocado devido a uma retaliação da antiga CBD pós-Sul-Americano de 52, no Peru, onde os jogadores cobraram premiações maiores nesse Sul-Americano de 52, e aí com isso ele foi impactado para a Copa de 54. O quanto isso era verdade à época, a gente não sabe, mas... Então, teve isso de fato, É. mas tem uma outra questão que muitas coisas no futebol brasileiro foram decididas com uma espécie de superstição. Sim. Né? Especialmente depois de tudo que aconteceu em 1950. O mundo era bem mais supersticioso, eu acho, sabia? Exatamente. Hoje o mundo, a sensação é que o mundo é muito mais cético hoje em dia. E me parece que acho que hoje a gente regrediu para uma ignorância também que muitas vezes na época não tinha. Mas enfim, verdade. tem uma questão aí que muita gente que viveu a época e falado em crônicas também que não quiseram levar o Zizinho para a Copa de 54 porque ele era o rosto do vice-campeonato de 50. Né? Ele foi o melhor jogador de 50. Quer dizer, ele era o melhor jogador do Brasil na Copa, né? Ele era a grande referência do Brasil na Copa, e o fato de ter perdido não quiseram levar ele, mesmo ele ainda sendo um dos melhores, para muitos, o melhor jogador do Brasil na época, ele não quiseram levar ele para 54 justamente porque ele tinha perdido para a Copa de 50. Então tem esses dois componentes aí, ele ter reclamado de premiação, lutado pelos direitos e também o peso que isso carregava, né? de entre aspas, ter estado na campanha, né? Não vou nem chamar de fracasso, porque tu é vice-campeão, não dá pra dizer que é fracasso, nem vexame, né? Muita gente trata o vice de 50 como vexame. Trauma, né? Em 2014 a gente descobriu o que de fato é um vexame. Mas é o trauma, né? Acho que muita gente olhava o Zizinho como o rosto daquele trauma, que é injusto, mas eu acho que é mais ele não ter ido é mais injusto que o Leônidas. Porque, por exemplo, o Barbosa carregou como fardo a vida inteira. Exatamente, depois, o Barbosa morreu com uma frase que é antológica dizendo a maior pena no Código Penal brasileiro é de 30 anos e eu tô pagando um erro que eu nem sei se é tão erro assim, né? Há 60 anos, né? De fato. E acho que por causa do Barbosa pesa também a cor da pele dele. E, infelizmente a gente tem que trazer isso para análise. E ele volta à seleção depois, né? Ele tem o ciclo para 54, ele joga, aí tem a questão do Sul-Americano, aí ele volta para a seleção, depois tem um ciclo para 58. E ele joga na seleção até 57. Ele poderia ter ido para a Copa de 58, porque em 57, 58, 59, ele é talvez um dos melhores, não vou dizer talvez porque já tinha o Pelé, mas ele é um dos melhores jogadores do Brasil jogando pelo São Paulo. Sim. Porque ele troca o Bangu pelo São Paulo. E em 56, em 54 ele tá no Bangu. Em 54 ele tá no Bangu. Mas naquele período ali de 3 anos que ele jogou no São Paulo, ele jogou pra cacete em São Paulo. Poderia até ter falado no Zizinho pra Copa de 58. Ou seja, ele tinha total condições de jogar de ter ido em 54. Certeza. Total condição de ter jogado de 54. Por bola, ele teria que ter jogado. Teria que ter jogado. Nota pro Zizinho então, senhor. Pode ser... Eu acho que eu vou cair o Leônidas pra 5 e botar o Zizinho na 7. Cara... Se bem que tá lotado hoje, Pseudo, quantos tem? Acho que tá lotado. Eu botaria o Zizinho na 8. Ou 7 ou 8. Eu iria de 7. Eu acho que o Zizinho cabe na 7 ali. Zizinho, nota 7. Então, rumamos para 1966. Damos um salto grande aí. E a injustiça da vez é Carlos Alberto Torres, o Capitão.
Pita, que viria a ser campeão na Copa seguinte, em 70, mas em 66 ele está sendo apontado como uma injustiça aqui, senhores. Era um jogador jovem em 66, né? Ele tinha 22 anos de idade ainda, era um jogador que ia começar a construir a sua trajetória. Já era um cara convocado, à época ele já tinha convocações, alternava titularidade ali, volta e meia com o Djalma Santos e etc. Mas foi uma... Eu acho que é uma ausência... É grande. Grande. É grande. Ela é grande, mas eu não sei se ela explica o fracasso da seleção, entendeu? Não, Como não, aquela gente não, estava não, falando. não explica. Isso, sobre a gente estava falando da gente saber o que aconteceu depois, né? Mas ela é uma ausência grande, já era um jogador, mesmo com 22 anos de idade, que já tinha uma capacidade técnica muito boa ali naquele momento. Tem um ponto aí que é o ciclo... Aliás, esse tema vai voltar para esse ciclo agora. O ciclo da Copa do Mundo de 66 é um dos mais zoneados. Eu acho que era o mais zoneado de todos os tempos até chegar esse. Até chegar esse aqui. Você diz esse de aqui, muitas trocas. de bagunça. Pô, o Feola, no final, ele convocou 4 seleções diferentes. No final, ele convocou 44 jogadores. Ele tinha 4 times para desses 44 tirar os 22 que iam para a Copa. Fazer uma seletiva, né? Exatamente. Sim. Ele convocou 4 times diferentes, 44 jogadores na lista final, para desses 44 tirar 22, que na época iam 22. O Carlos Alberto Torres estava entre os 44. Ele estava entre os... Ele mas não fazia ficou parte na lista final do 22. E aí na lista final, o Feola decidiu levar o Djalma Santos, que era muito veterano, e o Fidelis, que era para ser reserva, que era do Bangu. E o Carlos Alberto Torres já era, apesar de muito jovem, naquela época, isso aí é outra coisa do contexto da época, você não tinha muita segurança em levar jogador muito jovem. Ainda mais para uma posição de zaga. Ainda mais para uma posição de defesa e tudo. Mas o Carlos Alberto já era um dos destaques, já tinha sido campeão em clube e era, até hoje é considerado... Jogo para tanto que na Copa seguinte ele é capitão. Ele é capitão. Na Copa seguinte ele ainda jovem proporcionalmente, se eu não me engano ele em 70 tinha 26 anos. Ele era capitão da equipe, num time que tinha Gerson, que tinha Pelé... que tinha Rivelino, Jairzinho, que tinha Brito. Ele era capitão do time. Então, assim, essa é uma das grandes injustiças. E é muito louco, né? Porque eu tava vendo aqui, o Carlos Alberto Torres, no 4º jogo dele com a camisa da seleção brasileira, ele já virou capitão da seleção. Então é um cara que já chegou então, ganhando essa moral absurda. É uma das grandes injustiças. É 8 a 9. E aí eu acho que tem um ponto de... O fato dele ter sido capitão do Santos, né? Então isso gera uma referência muito grande pra 70. Meio pra que ele. numa esteira do Zito, né? Tu fala assim, caramba, o capitão era o Zito. Quem é um dos próximos, né? Era o Carlos Nota alta pro capitão. É 8 a 9. Pode ser 8. Como eu acho que acho que a seleção talvez não se explique a tragédia por isso. Tudo bem, verdade. Quem foi no lugar dele foi o moleque do Bangu, né? O Fidelis. O Djalma. Aí você tinha isso Djalma ainda, Santos né? e Fidelis, né? Você tinha o Djalma Santos, que já era veteraníssimo de 2 títulos, e depois o Fidelis, que era também com não tanta bagagem assim. O Fidelis, inclusive, se não me engano, deixa eu pegar aqui, ó, Brasil, Portugal, 66, eu acho que o Fidelis jogou esse jogo. Eu tenho quase certeza que quem joga de lateral direito nesse jogo é o Fidelis. Deixa eu ver. Ele mesmo. Camisa 12 da seleção brasileira. Não joga o Djalma Santos contra Portugal, joga o Fidelis. E aí, lembrando que o VS falou que não tínhamos substituições, né? Joga os 90 minutos e o Brasil perde 3 a 1, 2 gols do Eusébio e um gol de Antônio Simões. Próximo da lista, senhores, Ademir da Guia, em 1970. Então o Zagallo, eu acho que a gente pode até falar as duas juntas. Ele e o Dirceu Lopes? Ele e o Dirceu Lopes. As duas de 70. As duas de 70. O Zagallo utiliza muito a cartada, que é uma cartada verdadeira, que tinha muita gente. Muito meia. Muito meia. Exatamente. Que tinha muito jogador pra função, não à toa. Virou ponto pacífico. A tal da história que o Zagallo conseguiu colocar 4 camisa 10 no meio de campo da seleção brasileira, né? E é uma verdade, né? 4 não, 5, né? 5, né? Se você levar em consideração. Gerson, Rivelino, Jairzinho, Pelé e Rivelino. Não. Gerson, Jairzinho e Tostão. E Tostão, exatamente. que eu não tinha colocado o Tostão, porque o Tostão eu jogaria mais como um centroavante. Mas era um 10 de time. Como um 10, colocamos 5, beleza. E é uma verdade. Ele conseguiu colocar 5 camisa 10 juntos.
E ele usa muito esse argumento. E aí, o que chama atenção pro Ademir é que ele foi convocado depois também, né? Isso gera frustração de ter sido convocado já em 71. E que aumenta. Ele já volta a ser convocado porque ele vai pra 74. E que ele aumenta porque em 74 ele é subutilizado num time que tinha muitos problemas e ele também é subutilizado pelo Zagallo. Cara, eu acho que as duas são muito relevantes, mas de fato é uma verdade. Assim... Que a concorrência era muito alta. A concorrência era muito alta, mas acho que tem uma pegada ali dessa questão de Rio-São Paulo. Né? Rio-São Paulo. Porque assim... E teve a troca também importante, importante, o Divino especialmente merecia mais? Porque eu acho que sim, porque o Ademir da Guia era um cracaço. Por exemplo, foi o Roberto Miranda, que eu acho que era melhor que o Ademir da Guia. Mas os dois jogavam muito nessa época. Saúde. Os dois jogavam muito nessa época. Pra você ter uma ideia, o Dirceu Lopes, ele foi bola de prata da Placar em 71, 72, 73. Ele foi bola de ouro em 70, se eu não me engano. Então, assim, era muito craque, mas tinha, de fato, muito jogador junto. Eu acho que eu botaria do Ademir da Guia uma nota acima do Dirceu, mas são injustiças muito grandes. Olhando para os convocados de 70, daria para tirar alguém? Para entrar Ademir e Dirceu? Deixa eu pegar aqui, ó. Difícil, vou pegar aqui pra gente ver. A gente tem que fazer esse exercício. Pegar todos e os aí convocados. A gente consegue mensurar o nível de injustiça ou não. Meio campista. Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Piazza e Caju. Piazza era volante, mas jogava como zagueiro em 70. Aí então ele entrou atacante, como zagueiro. Jairzinho, Pelé, Tostão, Roberto Miranda, Edu e Dadá Maravilha. Por exemplo, o Edu, ele era um ponta esquerda, mas era um ponta esquerda muito jovem. Então, assim, não foi o Edu que tirou a vaga desses dois, né? Mas quem poderia jogar por ali era o Roberto Miranda, Paulo César Caju. Você já tinha citado. Paulo César Caju, eu acho que foi bem justo estar lá. Mas talvez na vaga do Roberto Miranda, né? Era jogando um pouquinho mais atrás. atrás. Aí só daria para ir um dos dois, ou o Dirceu ou o Ademir. Exatamente. Porque o outro era o Dadá Maravilha, que era atacante. E ali ele foi convocado, tem toda a polêmica lá que o presidente falou que gostava muito do Dario e tudo. Aí o João Saldanha respondeu dizendo: o presidente convoca o ministério dele e eu convoco meus jogadores. E o Saldanha tinha todo um posicionamento político contrário, oposto à ditadura vigente. Então ficou toda aquela questão. Mas acho que o Dario entrou com uma coisa muito específica, né? O atacante titular era o Tostão, o reserva era o Dario. Então que não joga na Copa, né? Mas estava claramente que era você levar um centroavante totalmente diferente do titular. Sim. Beleza. De repente, para um jogo que você ia precisar de uma bola aérea, alguma coisa assim. Então... O Edu era muito jovem também, O Edu era muito jovem, mas ele era ponta. Né? Ele era ponta, ele não era meia. Mas, então assim, eu acho que um dos dois você poderia... talvez tirar o Roberto Miranda para botar o Ademir da Guia. O Roberto Miranda joga contra a Inglaterra e contra o Peru, né? Porque o Gerson tá machucado, né? O Gerson tá machucado. Eu acho que eu colocaria... Eu acho que o argumento de ter muita gente, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Eu acho que fica mais a frustração do que qualquer outra coisa. Porque quando você pensa a história do futebol brasileiro e a geração da década ali de 70 e tal, você pensa no Divino, você pensa no Ademir da Guia. Então ele não ter... É uma injustiça do futebol. Ele não ter tido não fazer a chance de ter o título mundial. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto principal. E a gente acabou de fazer o exercício aqui, talvez tivesse vaga só para um dos dois. Não, pra mim seria o Ademir. Seria o Ademir. Então, pra ele, a nota tem que ser mais alta que a do Dirceu. Quer colocar o Ademir na 7, junto com o Zizinho? Pode ser. E o Dirceu na 5? Por enquanto, só nota alta, hein? Porque, beleza, o Carlos Alberto a gente até leva em consideração de que já era pra ele ter ido de fato. O Ademir a gente fala, cara, poderia ter ido, mas tem a questão... porque aí a gente tem que ver o nível de injustiça também, ele vai de acordo com a seleção que foi convocada. Se não tinha muita chance do cara ser convocado com quem tava lá, beleza, esse cara merecia, mas ao mesmo tempo não tinha vaga pra ele, entendeu? Ou a gente pode subir... eu acho que passa a não ser mais uma injustiça, né? A gente pode subir... sobe o Carlos Alberto Torres e o Zizinho.
Porque o Zizinho tem uma questão política, né? Que envolve ali que ele era um dos grandes jogadores da época e deixa o Ademir sozinho na 7. Capita pra 9, Pode ser. Zizinho pra 8, Pode ser. Ademir sozinho na 7. Pode ser. É. Por enquanto, ó, só nota alta. Só nota alta. Só nota acima da média. Chegamos a 1978. Segura pra 10. Falcão não foi para aquela Copa e já está sendo segurado para 10, é isso? Isso. Ah, gente. Estamos falando de um cara que tinha botado o futebol brasileiro no Não, a bolso. década, os últimos 5 anos ali, sei lá, da segunda metade dos anos 70 até ele ir para Roma em 80, ele é o grande jogador do futebol brasileiro, mas disparado, assim, não tem muita dúvida. Depois ali, do começo dos 80 para frente, vira o Zico esse papel, mas o grande jogador do futebol brasileiro naquela época era o Falcão, e aí, enfim, a gente vai falar quando for trabalhar ali a nota 10. E ainda em seleção brasileira teve conquista. Ganhou, tudo bem, era um outro cenário, mas tem Copa Roca pelo meio do caminho e tal. As taças que o Brasil jogava, né? Taça do Atlântico, Oswaldo Cruz e tal, Bicentenário. Enfim, pra mim segura pra 10 aí. 1982, e aí Muito temos grande. o primeiro goleiro da nossa Muito lista. grande. Estamos falando de Emerson o Leão. Isso daí é muito grande, assim, porque o Emerson Leão, o Emerson Leão é campeão do mundo em 70, depois vai para as outras Copas, né? E vai para a Copa de 86 como terceiro goleiro, né? Então, o Leão, ele foi em 70, novinho, era o terceiro goleiro, é campeão do mundo, mas não atuou, como acho que quase todos os goleiros reservas aí que foram campeões. Eu acho que não tem, né? Eu acho que nos 5 títulos o goleiro, o Gilmar jogou todos os jogos nas duas. Em 70, acho que o Félix jogou todos os jogos nas Tafarel, duas. Marcos. O Tafarel jogou e o Marcos é que Marcos ninguém jogou. entra. Marcos Não. jogou todos, né? Então, Jogou todos. nunca nos 5 títulos o goleiro deixou de Reserva jogar um entrou. minuto. Nenhum dos goleiros Quem reserva. dirá o terceiro. Que dirá o terceiro. Então, assim, Em 2006, o Rogério entra contra o Japão. entra contra o se Japão não me e o engano. Everton entra. O Ederson joga contra Camarões e o Everton entra contra a Coreia do Sul. A Coreia do Sul? Ah, pode Acho ser. que é contra a Coreia do Deixa eu Sul. Eu acho que é contra a Coreia também. O Eu Everton acho que é. entra. Então, ele jogou assim. Em 2006 o Rogério Ceni entra, é verdade. Então, assim, mas qual era o cenário ali? O Mas Leão. em nenhum dos títulos, Em nenhum dos o títulos titular deixou de jogar deixou de todos jogar os jogos. em algum momento. Então, assim, em 82, ali em 82, o Emerson Leão era o grande goleiro do futebol brasileiro, seja pelo que ele fez no Palmeiras, no Vasco, no Grêmio, era o grande goleiro. E era uma cartada certa como titular da seleção, porque ele era disparado o melhor goleiro do Brasil. E aí, depois, assim, mais recentemente, uns 10 anos atrás, uns 12 anos atrás, o Juca Kfouri, jornalista, né? Juca Kfouri, que hoje está no UOL, ele contou que ele era chefe da redação da revista Placar, que na época era o principal veículo de cobertura esportiva Grande do Brasil. referência. Grande referência, não tinha Sim. internet na época. Ele fez uma entrevista com o Emerson Leão, em que o Emerson Leão diz algo do tipo, não, eu me vejo como a condição de ser titular, ou eu me vejo como o melhor goleiro do Brasil e tudo mais. E isso foi para a capa da Placar, e o Juca Kfouri diz que ele deu uma exageradinha no título ali, de colocar que o Leão não tinha dito bem aquilo, mas pareceu que no título o Leão estava se escalando. E que isso deixou... O Tele não gostou. Porque o Tele era um gênio, mas definitivamente um cara muito teimoso. Até um cara difícil de se lidar, porque ele sempre foi muito cobrado, criticado. O Tele, por exemplo, tinha um rótulo de ser pé frio, de ser azarado, essas coisas. Então isso deixou, em muitos momentos, o Tele um cara muito sisudo, magoado, né? assim. Então o Tele não gostou dessa capa e tirou o Leão do ciclo. Mas o Leão era o melhor goleiro do Brasil, assim, disparado, mas não tem nenhuma dúvida. E ele não foi para a Copa de 82. O Valdir Pérez vai mal contra a União Soviética, depois no jogo da eliminação, ali não sei se o Leão faria grande coisa muito diferente, mas, sem dúvida, o Leão era muito mais goleiro que o Valdir Pérez, muito mais goleiro que o Paulo Sérgio, que era Ele é o o segundo. campeão brasileiro pelo Grêmio, né? No Então 81, aqui a gente né? está falando de uma injustiça grande, É. porque ele não vai para a Copa e pelo que a gente está analisando aqui, a condição dele era de ser titular na Copa. Titular. Então, titular eu na acho Copa, que disparado. eu só não colocaria na disputa com o Falcão,
porque o Falcão tinha chances de ser o craque do Brasil na Copa do Mundo. Porque o Leão ele iria para ser titular, ou podendo ser titular. O Falcão teria a possibilidade de ser o craque da Copa. O Falcão ser o craque do Brasil na Copa e ser o craque da Copa. Vocês querem botar ele na 9 ou vocês querem baixar todo mundo um bloco e deixar ele sozinho na 9? Eu baixo todo mundo um bloco, eu acho. Eu deixei ele na 9 por enquanto. Vamos ver o que vai vir aí. Mas eu acho ele mais do que o Carlos Alberto. Tu acha? Acho, cara. Mas tudo bem, podemos manter assim, depois a gente vê. Pode ser. Mas eu acho mais do que o Carlos Alberto. Deixa assim, depois a gente vê. Porque o Brasil, apesar do Brasil não ter sido eliminado por causa disso, o Brasil não foi eliminado em 82 por causa disso, mas a sensação é que o Brasil poderia ter tido um goleiro melhor ali. Talvez você poderia passar uma segurança maior, talvez. Eu acho que a grande questão de 82 é o centroavante. Né? O Brasil tem a questão com o centroavante. Inclusive, isso voltou a ser... O Dinamite é o cara que... Beleza, não tínhamos o Reinaldo. Na verdade era Reinaldo, que se machuca, que não tá bem ali, aí tá machucado. Aí seria o Careca, exato. Que era, era um atacantezaço. Talvez o Careca seja o primeiro que mudou de centroavante para atacante, né? Aí ponta se machuca também, e aí entra o Serginho, que era um ótimo 9. Mas era um 9 que... Inclusive, isso viralizou recentemente, porque tem um gol no começo do jogo contra a Itália, que o Zico ganha uma dividida, a bola sobra pro próprio Zico. O Zico ia entrar na área de frente, e aí o Serginho se mete na frente. E chota pra fora. Quer dizer, o Serginho ganha a disputa da bola na intermediária, aí a bola sobra pro Zico, o Zico dá um tapa para entrar na área, só que ele dá o tapa para ele mesmo. Pro Zico entrar de frente, e aí o Serginho entra na frente e chuta toda errada, a bola sai pela coisa. Então, assim, o Serginho era um ótimo 9. Aquela seleção muito técnica, o Serginho meio que destoava do estilo de jogo dele. Não dá pra tratar o Serginho como um bagre, não. Ele era um ótimo camisa 9. Inclusive, foi um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro nos anos 80. É que aquela seleção muito técnica não era muito o estilo de jogo do Serginho. Funcionaria muito melhor com o Reinaldo, que era um caracaço, funcionaria muito melhor com o Careca e muito melhor com o Dinamite. Que ficou no banco, Eu acho que o grande ponto do Dinamite Se eu não me engano, o Dinamite não foi nem... Porque na época eram 5 só ele no não banco. Vai nem pro banco. Não eram só 5 no banco. Ele fica fora, inclusive, da relação do banco. Esse é o grande ponto. Eu acho que a grande injustiça... Tava convocado, mas não foi pro banco. A grande injustiça como centroavante é o Dinamite não jogar. Só que ele tá na Copa, então ele não deveria entrar aqui porque ele está na Copa do Mundo. Eu acho que assim, como a gente tá analisando injustiça... O nível de injustiça pro Leão ali vai ser maior, porque ele é um cara que seria titular, pô. Entendeu? Então é injusto, o cara não foi nem pra Copa. E o Carlos Alberto Torres talvez fosse titular no jogo importante contra Portugal, já que o Fidelis foi. Pode ser. Pode ser. Vamos continuar aqui, vai. Só nota alta, hein, galera? Agora eu acho que vai vir uma baixa pra mim. Só nota alta. Renato Gaúcho em 1986. Vamos separar aqui. O primeiro ponto é o que o cara jogava à época. O Renato Gaúcho já era um cracaço, já tinha sido campeão do mundo e tal. Só que quando a gente usa a palavra injustiça, a gente parte do princípio que quem tomou a decisão deveria ter tomado uma decisão diferente. E o Renato Gaúcho me parece que diferente de outras, há um quesito do o combinado não sai caro. Há um quesito da indisciplina. Que no caso pro Tele é a questão lá do Leandro e do Renato Gaúcho. Os dois saíram para um churrasco e... Não, os dois não. Eles todos, vários. Vários saíram para o churrasco. Vários saíram. Só que o Leandro tinha medo de altura e não quis pular o muro. Não conseguiu pular o muro. Não conseguiu pular o muro e os dois entraram pela porta da frente. Então, o que se reza no mundo do futebol é que vários saíram da concentração sem autorização. Exato. E voltaram pulando o muro. O Leandro tinha exagerado um pouquinho. Ele fala que ele tinha medo de altura. Ele se defende desse jeito. Então tem algumas versões. Há quem diga, já ouvi isso de gente que tava lá. Eu acho que é verdade dele. Porque a pousada do Leandro lá em Cabo Frio não tem muro. Acho que ele criou a versão a muro. Pensa num cara que ficou com medo de muro. Mas há quem diga, há jogadores que estavam lá de que o Leandro deu uma exageradinha, que ele não conseguiria pular o muro. E aí o Renato teve peito de entrar pela porta da frente com ele. Falou, não vou deixar ele sozinho. Não vou deixar ele sozinho. E o Renato teve peito e entrou com ele pela porta da frente. E aí o Tele escolheu de cortar só o Renato. E aí o Leandro vai junto. Né? E o Leandro chega e fala, beleza, tu vai cortar só ele? Não, então eu tô fora. E aí o Leandro, se
o Leandro pede para sair, se retira e entra o Josimar, que vira até titular. Então, assim... eu acho que tem um ponto Eu acho que o Tele ali agiu com 2 pesos, 2 medidas, porque muita gente na época dizia que o Tele não gostava Tudo bem, do mas Renato. aí... Inclusive, mas na Copa combinado, anterior, na Copa de 82, tinha um personagem do Jô Soares, que era um torcedor brasileiro. O Jô Soares sempre muito vidrado em futebol. O Jô Soares tem um livro fantástico da Copa de 1954, que é A Copa que Ninguém Viu. Esse livro é foda demais da Copa de 54. Eu recomendo que vocês olhem, que é escrito pelo Jô Soares e mais 2. Depois eu pego aqui o nome de quem escreveu. Era um grande tricolor carioca fanático. Fanático do futebol. O Jô Soares fez, na Copa de 82, um personagem que dizia, bota a ponta Tele. Por quê? Porque o Tele, a Copa de 82, o Brasil não tinha ponta, né? Sim. Ou não tinha ponta direita, né? Quem fazia a ponta direita era o Sócrates, às vezes o Paulo Isidoro caía por ali e tudo. Então, assim, na época a gente tinha essa percepção de que o Tele não gostava muito de ponta. E ele não gostava muito do Renato Gaúcho. Os outros 2 coautores com o Jô Soares... Brilhante Armando Nogueira e Roberto Mulher-Arte. Mulher-Arte, Exatamente. Brilhante Armando Nogueira e o Roberto Mulher-Arte. Esse livro é fantástico, da Copa de 54. Então, assim... mas é que eu acho que eu não consigo colocar, por exemplo, o Dirceu é um cara que... O Renato também jogou, mas o Dirceu é um cara que foi preterido perante outros jogadores. O Renato... E a gente pode dizer que foi 2 pesos, 2 medidas, a gente pode dizer que você, no lugar do Tele, não seria tão rígido... Mas havia um combinado e tantos jogadores sabiam que estavam fazendo cagada que todos eles tentaram pular o muro. E o Renato havia sido convocado. O Renato foi convocado. Ele foi era preparação da convocação. Em BH, né, inclusive. Por conta do que aconteceu. Foi injusto com ele, que tinha sido leal ao seu amigo, mas ao mesmo tempo descumpriu uma regra. Né? Então tem que tentar... Eu acho, quando eu olho pro Dirceu em 70, eu falo assim, cara... Porra, o Dirceu era o grande parceiro do Tostão ali no Robertão, né? De 69, que o Cruzeiro vai longe, se não me engano, ou quase ganha. Eu não me lembro exatamente de cabeça. Ele ganha a Taça Brasil em 66. Deixa eu pegar aqui, ó. E acho que vai longe no Brasileiro, no Brasileiro de 70, né? Que acabou, que o Fluminense ganha, se eu não me engano. A taça de... o Cruzeiro, ele vai... Campeão de 69... Cruzeiro é 4º lugar, semifinalista. Semifinalista. É quadrangular final, né? Quadrangular final. Fluminense, Palmeiras, Galo e Cruzeiro. Em 69. Em 70. Não, em 69, no Cruzeiro fica em 2º. Campeão é o Palmeiras. É que eu tava falando em 70. Quando o Fluminense ganha, o Palmeiras... mas eu tô falando antes da Copa, né? Falando antes da Copa foi 69, Cruzeiro. Sim. Então eu olho e falo assim, cara, eu não... Pô, um cara que jogou, que fez tudo certinho, que se organizou, não sei o quê, ficou fora da Copa porque tinha muita concorrência. O Renato, havia um combinado, pô. O Cruzeiro é vice em 69 pro Palmeiras, vem uma pontuação, inclusive, perde por 1 gol de saldo. Era um timaço, pô. Era um timaço. E o Dirceu Lopes fazia parte desse timaço. O Renato havia um combinado onde, tudo bem, todo mundo descumpriu esse combinado e só o Renato foi pego? Sim, mas houve descumpriram um combinado, pô. Então, mas é que se ele foi pego, ele poderia ter pulado o muro e ter deixado mas o Leandro na podre, né? Poderia ter um monte de coisa, poderia não ter saído. Não, mas é que aí eu acho que ele foi punido... Ele pagou o preço por ser leal. Por ser leal, exatamente. Ele pagou o preço por ser... Então, mas é que se o Tele corta os 2, o meu ponto aqui é, se o Tele chega e fala assim, isso é inadmissível, e o Tele era um dos maiores disciplinadores do futebol brasileiro. Se ele chega e fala assim, quem foi que entrou? Aí é igual... Tu tá na escola, tu jogando bolinha lá, o professor girou, você tá com a bolinha na mão, tu se fudeu, e os outros não, beleza, faz parte da vida. E outra, os outros, só 2 entraram pela porta da frente, que pode ter passado a sensação pro Tele que eles afrontaram de verdade. Pode ser, aí você não vai saber mas nunca. Aí se tu chega e fala assim, tá bom, Leandro e Renato estão cortados porque, beleza? Claro. Beleza? Agora, se ele só corta o Renato, pra mim começa a aparecer um sentimento de justiça com maior. Certeza, Um sentimento de justiça maior. Com certeza. E assim, e o Dirceu Lopes ali... Em 70, ele era um dos 3 melhores jogadores do futebol brasileiro, concordo. O Renato tava nessa pegada aí. Se ele não era um dos 3... Pô, o Renato, aquele ciclo, é o ciclo que ele ganha mundial, que ele joga pra cacete, que o Grêmio é campeão brasileiro um pouquinho antes. O Grêmio é campeão brasileiro em 82, ele já era titular. Ele é decisivo na Libertadores, é decisivo no Mundial. O Mundial o Grêmio ganha com ele pegando a bola 2 vezes, lambendo 2 alemães, e fazendo 2 gols. Então, assim, ele era um cara importante, participa das eliminatórias. Eu acho que o Dirceu Lopes talvez fosse mais importante
pro futebol brasileiro na época, mas o Renato era um dos principais jogadores Sim, depois do de Brasil. 87 ele vai ganhar com o Flamengo. É, O aí ele muda paraninfo pro desse Flamengo programa... E é bola de ouro, né? É. Em 87 ele é bola de ouro Pós-Copa de 86, da né? placar. Em 87, já terminado em 87, a Copa União que o Flamengo ganha, o Renato é o bola de ouro, o melhor jogador do O campeonato. paraninfo desse programa, o seu Mauro Betting, ele tem uma lista, né, das maiores injustiças Isso. da Copa do Mundo. Ele coloca o Dirceu como a segunda maior. Ah, como a segunda maior. Segunda maior injustiça. O Dirceu em 70 como a segunda maior, exatamente pelo Robertão de 69. Porque o Dirceu Lopes foi o craque do Robertão de 69. Na visão do Mauro, o tamanho dessa injustiça. O que tem um peso maior porque o Mauro já era um jornalista consagrado em 1969. Mauro já ensinava os estagiários em 69. Eu Primeira colocaria Copa menos dele que o como Dirceu, estagiário cara. foi em 50. Eu colocaria menos que o Tá Dirceu. bom. Então a gente tem que subir o Dirceu aí. Ou, então, Sobe o Dirceu pra... E o Renato na pra 5. 6 e bota o Renato na 5. Tá bom. Isso. Boa. Chegamos ao craque Neto em 1990, seleção do Lazzaroni. Essa é uma das grandes... Vai Silas, Valdo, Bismarck e Tita, né? Essa é uma Como das os meios. grandes... É uma das grandes... Um dos grandes desentendimentos da história do futebol brasileiro. Muita gente trata o Neto como uma injustiça não ter ido na Copa de 90 e não é verdade. Não é verdade. Nisso, o Lazzaroni, que fez um montão de coisa que eu discordo naquele ciclo ali, ou principalmente para convocação, a gente tem que lembrar, o Brasil ganha a Copa América de 89 jogando pra caramba. Encerrando o jejum de 50 anos. 50 anos, né? 49 para 59, Tá, 89, 50 Não, anos. 40 anos, né? 49 e 89. 89, 40 anos, é verdade. Então, assim, o Neto vai explodir como um jogadoraço daquele brasileiro de 90 no segundo semestre. O brasileiro naquela época como é que era a organização do futebol brasileiro? Primeiro semestre, campeonatos estaduais e segundo semestre, campeonato brasileiro. O Neto joga pra caramba no brasileiro, no Paulista de 88, que ele faz aquele gol de bicicleta contra o Corinthians na final, que ele sai dizendo eu sou foda com a camisa do Guarani. Aí depois, ele, se eu não me engano, vai pro Palmeiras, não consegue jogar bem em 89, e depois é trocado pro Corinthians, mas ele só começa a jogar no nível que a gente viu ele jogar no Brasileiro de 90, que o Neto é disparado o melhor jogador, inclusive jogando pra caramba no mata-mata. O mata-mata do Neto em 90 é espetacular. Ele faz gol contra o Atlético, ele faz gol contra o Bahia. Ele joga pra caramba o mata-mata de 90. Mas esse daí é pós-Copa. Sim. Então é muito comum as pessoas, e pelo fato do Neto ser um cara muito popular, Sim. né, um cara muito lembrado, a gente quer transformar como se o Neto do Brasileiro de 90 fosse antes da Copa, mas não é depois da Copa. Então, assim, não tinha nenhum absurdo na minha visão. O Neto poderia ter ido? Poderia, mas não tinha nenhum absurdo de se colocar... O absurdo ele se fortalece pós-Copa do Mundo, né? O absurdo, Exatamente. entre aspas, né? A possibilidade. Porque, por exemplo, o brasileiro de 90, que é o brasileiro do Neto, é o brasileiro, e é um brasileiro muito relevante pro Corinthians, né? Porque é o primeiro título brasileiro do Corinthians, ele começa no dia 18 de agosto. A Copa de 90 acaba no meio de julho. Sim. Então, assim, e o Neto vai engrenar mesmo no mata-mata. Se você pega o mata-mata, o primeiro jogo do mata-mata, a final é em dezembro. Então, assim, o mata-mata já deve ter começado em outubro, novembro. Ou seja, ele vai engrenar mesmo muito depois da Copa. Então, assim, eu acho que isso aí é uma nota baixa. Eu acho que é uma nota baixa aí. Pode 1 ser. ou 2. Pode ser E 2. que 1 ou aquela 2, também hein? não era uma seleção que era unanimidade, né? Eu acho que tem um ponto Tudo sobre bem, essa seleção. tudo bem, não era uma unanimidade. Por exemplo, Acho que a convocação do Bismarck... amplia a sensação de que o Neto deveria ter Mas é estado naquela incorreção. A seleção póstuma, uma seleção- posterior. Posterior, entendeu? Entendi. Porque, assim, a convocação, uma muito contestada, do Bismarck, que eu acho que é uma viagem completa do Lazzaroni, que inclusive era o treinador do Vasco antes de assumir a o seleção. Bismarck foi campeão com o Vasco em 89. 89. Mas ele era um jogador, assim, ele era um jovem. Ele era aquele rótulo de promessa. Então, beleza, o Neto poderia ter ido no lugar do Bismarck? Poderia. Mas o Neto, na hora da convocação, não era o Neto campeão brasileiro em dezembro, que ele jogou pra caramba e botou o campeonato no bolso. Não era esse jogador. Então, por isso que eu tô falando que eu acho que não tem uma sensação Eu de acho que justiça. pra 90 tem um ponto dessa seleção que
que não cabe ao Neto, vai caber ao Júnior, do que a gente vai falar na sequência, mas não só ao Júnior, que é a sensação de que o Brasil teve pressa para aposentar da seleção brasileira o Júnior, o Zico, o Cerezo, porque o Zico tinha 37, se não me engano, o Júnior tinha 36 e o Cerezo tinha 35, eu acho, se não me engano, algo em torno disso nesse momento. O Cerezo arrebenta com o Mundial de Clubes De no São Paulo em 93. 3, né? Verdade. 93. Verdade, 93. Então, assim... Então, cara, eu acho O Júnior vai ser campeão brasileiro com o Flamengo 92 sendo o melhor jogador do campeonato. Eu acho disparado. Os fracassos... E já jogando em outra posição, né? Tanto é que o Júnior, se eu não me engano, Pseudo pode até dar uma olhada aí ou eu tentar pesquisar aqui. O Júnior, com o Parreira, ele joga amistoso em 93 ou no início de 94. Ele é convocado pelo Parreira para a Copa de 94. Pode olhar isso. Então, assim, por quê? Porque ele tinha acabado com o futebol brasileiro em 92. Em 92 ele já jogando como meia, né? Como meia, jogando como meia. Eu acho que as derrotas de 82 e 86, elas geraram na seleção brasileira um trauma. Uma pegada tipo Zizinho, né? Então. Uma pegada tipo Zizinho, 50, Você virou 54. o ponteiro, né? Você virou o ponteiro completamente, você vai pra uma seleção de 90, que não tem nada a ver com o time de 82 e 86, é quase uma antítese, né? Você vai pra um lugar e fala, cara, 82 e 86, desse jeito que a gente jogou 82, esse futebol total, a gente perdeu pra uma Itália que era muito mais pragmática do que a gente. Em 86, não sei o quê, a sensação de, o futebol mudou, não se ganha mais Copa do Mundo hoje em dia do jeito que o Brasil ganhou em 70. E aí eu acho que o Brasil teve uma questão de uma pressa, um desespero para aposentar esses caras. E aí esses caras poderiam ter sido muito úteis. Para mim, já que a gente personificou no Júnior, mas poderia ter sido, né, aqui o Cerezo, poderia ter sido aqui o Zico, que todos eles... O Zico era o mais velho, né, de todos eles. Mas eu acho que há uma injustiça grande, primeiro no conceito. Eu acho que o conceito para a Copa de 90, eu acho que ele é injusto para uma ideia completamente de futebol, que o Brasil foi impactado por não ter esses caras que foram tão relevantes. Então já quer dar nota junto ali, ó. Neto a gente falou que vai ser baixa e o Júnior. Pode colocar o Neto na 1, talvez. E eu colocaria o Júnior... Tudo bem, não era o auge mais do Júnior, né? Júnior capacete. Poderia colocar ele ali junto com o Renato, talvez. Porque o Dirceu tava vivendo o seu auge. Né? Ou um dos seus melhores momentos. Caramba. O Dirceu é uma pegada meio Leônidas, né? Eu acho que o Dirceu é uma pegada meio Leônidas. Talvez deixar o Dirceu à frente do Leônidas. O que tu acha, Vess? Peraí, deixa eu só ver se eu consigo Pegar pesquisar aqui o último jogo do Júnior com a camisa da seleção. Deixar o Dirceu sozinho na 6 e puxar o Leônidas pra 5. Deixa eu ver. Porque é uma pegada meio do que a gente falou, da experiência do cara que poderia ser experiente numa hora específica. Eu acho assim. O Dirceu era o craque do futebol brasileiro 6 meses antes da Copa. Então, o Júnior, eu acho que a do Renato é mais injusta que a do Júnior. Então, troca o Renato com o Leônidas. Entendeu? Pode ser. Troca o Renato com o Leônidas. Pode ser. Porque o Dirceu era o craque do Brasil em 69. 6 meses antes da Copa do Mundo. O Leônidas também era veterano, né? O Leônidas já era um veterano, o Júnior já era um veterano, eles poderiam ajudar de alguma maneira nessa pressa, talvez, de aposentar os caras, tá ligado? Pode ser. São conceitos parecidos com relação a isso. E o Evair em 1994, hein? Cara, tem uma história muito boa. Cracaço de bola o Evair. Tem uma história muito boa com relação ao Evair, que o Brasil perde pra Bolívia nas eliminatórias de 93. E aí eu tô contando pelas palavras do Evair. O Evair fala que o Parreira ia entregar o cargo. Que o Parreira estava certo que ele ia entregar o cargo, que ele não queria mais continuar pro ciclo. E quem convence o Parreira de não entregar o cargo é o Evair. O Evair já tinha sido todas as conquistas que teve pelo Palmeiras, né? Ali antes da Copa do Mundo de 1994. E o Evair se sente quase como traído essa confiança, né? De que Porque aí depois o Parreira não leva ele. O Evair é campeão paulista em 93, 94, campeão brasileiro em 93, 94. E o Parreira não leva ele pra Copa do Mundo. Tem a questão toda com o Romário, né? Que o Romário é chamado de última hora e tal. Usa-se... Tem a questão da lesão do Evair também. Então eu acho que, pelo que o Evair fez ali muito perto da Copa, ele merecia ter ido pra essa Copa, pelo que ele jogou. Mas, ao mesmo tempo, você fala assim, se o Romário não tivesse ido, seria muito mais injusto. Porque o Romário era mais jogador que o Evair. Então. E ele, tava vivendo um dos seus melhores momentos na história. A história do Romário, né? Então, tem um ponto aqui.
O Evair, ele faz 92, 93, 94, voando no Palmeiras. Só pra... O pré-Copa do Mundo é o paulista lá de 94, que é o paulista da artilharia do Evair com 25 gols, né? Isso, então. Mas esse é um ponto. O Evair, ele se eu não me engano, ele machuca contra a Venezuela nas eliminatórias. E o corte do Evair, depois de se machucar, é o que traz o Romário de volta para jogar contra o Uruguai em 93. Que é aquele jogo fantástico do Romário e tudo que classifica o Brasil. O Brasil jogava pelo empate, para o Brasil ficar fora da Copa, o Brasil teria que perder para o Uruguai dentro do Maracanã, que era um Uruguai bem frágil, mas beleza. Fica ali como o jogo em que o Romário classificou o Brasil. Beleza. Isso não quer dizer que a volta do Romário justificaria a saída do Evair. Por quê? Porque quem foram os outros atacantes convocados? Era o Viola, com todo o carinho ao Parreira. Não tem comparação. Gol toda hora, ô Vitor. Não tem comparação. Não tem comparação. Nem na carreira, nem o conjunto da obra. O Evair foi muito melhor atacante que o Viola. Nem naquele momento. O Evair, naquele momento, jogava mais do que o Viola. E o Ronaldo, super jovem. Tanto é que o Ronaldo não entra 1 minuto da Copa porque o entendimento da comissão técnica é que o Ronaldo estava sendo deslumbrado. Né? Não. E que seria preparado para a próxima. Então, mas é que ao ver o treino lá, ao ver o desempenho do Ronaldo no treino, que o Ronaldo não estava pronto para a Copa naquele momento. Ele estava como se fosse um grande fã ali do Exatamente, que ele estava meio deslumbrado com tudo que ele estava vendo. Tem Isso aí Miller dito também, pela... né? É que o Miller era mais outro. O Miller era como se fosse reserva do Bebeto. Do Bebeto, né? O Miller era como se fosse reserva do Bebeto. Mas eu tô falando que era o outro atacante. E aí o outro, e o Miller, beleza, não tem questionamento. O Miller foi justamente convocado. Merecia, então, assim, o Evair, eu acho que ele foi injustiçado, porque ele merecia mais que o Viola e merecia mais que o Ronaldo. A gente avaliar agora, que a gente sabe que o Ronaldo é um fenômeno, beleza. Mas naquele momento, o Ronaldo não estava pronto. Não, o Evair merecia era mais. titular da seleção brasileira. 3 anos depois é campeão brasileiro com o Vasco, destruindo Arrebentando. o campeonato junto com o Edmundo. Então, destruindo o que ele preparou de jogada, tudo bem, mas aí em 97 ele já era um veteranaço. Mas o que ele preparou de gol, o Edmundo foi muito artilheiro daquele campeonato, com recorde por causa do Evair. Pô. O Evair Então, era assim, o titular da seleção brasileira, muito recurso. É muito eu injusto, acho que é bem porque eu acho que assim, tem um ponto que é o Evair. Qual é o último jogo importante do Brasil na Copa do Mundo? Uruguai. O Evair não está lá, antes da Copa do Mundo. Se machuca. Não está lá porque se machuca. Qual é o segundo jogo antes? Brasil e Venezuela. O titular da seleção brasileira é o Evair fazendo gol. Ele faz gol contra a Venezuela. Então é muito injusto que o Romário, que o Parreira tenha atrelado a saída do Evair para colocar o Romário. É muito mais fácil. Porra, a hierarquia é muito óbvia. Você baixa o Evair pra reserva e bota o Romário como titular. A dúvida é, e aí, no primeiro semestre de 94, o Parreira, o Brasil faz alguns amistosos. E o Evair estava jogando pra caceta em 94. É isso que eu tô falando. Esse é o ponto. Assim, ele faz uns amistosos ali no começo, joga contra a Islândia, contra a Islândia é o primeiro gol do Ronaldo, inclusive. Então, e ali o Evair perde a vaga ali, porque o Evair merecia mais que o Viola e merecia mais que o Ronaldo. Então, assim, tudo bem, você quer levar o Ronaldo para preparar, porque tava na cara que o Ronaldo seria o que ele foi. É o Salvador. Então, beleza. Você leva o Ronaldo, mas era muito melhor do que levar o Viola. Ó, o Brasil joga. Era muito mais merecido. O Brasil joga contra a Islândia no dia 4 de maio de 94. O Ronaldo faz gol. E o Viola 3-0. O Viola faz um gol nesse jogo. Exatamente. O ataque do Brasil nesse jogo é Viola e Ronaldo, inclusive. E depois ele joga contra Honduras e El Salvador. Aí. São esses os jogos que tiram o Evair da seleção brasileira. Então a gente entrou num consenso aqui que ele deveria ter sido convocado, mas que não necessariamente seria o titular, né? Não seria titular. Então qual nota que a gente coloca o Evair? Então, o que eu faria aqui? Cara, eu tô vendo aqui. Eu subiria... Olha que loucura, rapidinho, VS. O Evair joga, tem um amistoso Brasil e Alemanha, depois do Uruguai, 17 de novembro de 93. Tá. O ataque é Evair e Edmundo. O ataque é Evair e Edmundo. 94? 93.
Final de 93. Não, mas então, é porque. Então, é esse? O Evair ainda joga. Ah, não, final de 93. Porque o Brasil e a Alemanha de Porto Alegre é o jogo que o Romário dá um piti e fala: se é pra eu ficar no banco, eu nem venho. Porque eu saio lá da Holanda pra não, não. Esse jogo é. Depois da jogo da Alemanha. Brasil já classificado. Já classificado, o Evair e Edmundo. Então, é isso, porque na reta final, o Parreira estava preocupado com a queda de produção do Raí. Polônia. Com a queda de produção do Raí, e ele começa a testar. Tem um jogo, se eu não me engano, já em 94, Brasil e México, que ele joga com o Rivaldo. É 1-0 gol do Rivaldo. Brasil e México, porque ele, 93, final de 93. Final de 16 de dezembro. Não é isso? 1-0 gol do Rivaldo? 1-0 gol do... Deixa eu pegar aqui. Então, o que acontece? Ele começa a testar alguns gol jogadores... do Rivaldo de cabeça. Ele começa a testar Ataque alguns Renato jogadores... Gaúcho e Miller. Pensando nisso. Ele leva o Edmundo, que estava arrebentando no Palmeiras, tinha trocado o Vasco pelo Palmeiras. Ele leva o Rivaldo, que tinha arrebentado no Corinthians. Em 93, o Rivaldo faz o Campeonato Brasileiro absurdo. Depois ele muda pro Palmeiras. Então, assim, ele começa a testar e acaba não levando esses caras. O Rivaldo poderia ter ido em 94. O Rivaldo tinha... Ele estava ali entre os selecionáveis. Então, e é isso. Mas eu acho bem injusto. O que eu faria aqui? Eu subiria o Ademir para 8, o Dirceu Lopes para 7 e botaria o Evair junto com o Renato na 6. Cara, eu acho que o Evair é mais até. Mais Sabe do por que quê? o Renato? Porque o Evair, ele pode passar a sensação de que beirou a sacanagem com ele, velho. Porque o cara era titular um ano antes. O cara era titular... Ele fazia parte, o treinador não trocou. Pra 2002 a gente vai usar muito o argumento do treinador ter trocado, tá? O treinador não trocou pra 94. Era o mesmo cara. Eu acho o Evair mais que o Renato. Tu acha? Pô, porque o cara era o titular até um ano antes. Pode ser. E estava performando, entendeu? Então tá bom, pode ser. Pode Pra só mim, ele bota pra junto com o 7, então. Dirceu. Tá bom. Beleza. Próximo da lista. A gente vai ter que descer coisa aí. Alex Cabeção em 2002. Eu acho que aqui, o primeiro conceito que a gente precisa falar é... E aí eu acho que já é um conceito que vai impactar muito o Zago, tá? Que é o último que a gente vai analisar. A quantidade de troca de treinadores pelo ciclo acabou impactando alguns jogadores. O Zago... O Alex não ter uma Copa do Mundo. O Alex é uma barbaridade, um negócio inacreditável. Ele não ter ido a nenhuma, né? Nenhuma, exatamente. O Zago, ele foi titular da seleção brasileira o ciclo inteiro. Absurdo. O ciclo inteiro. E aí, quando vai o Filipão, ele é convocado uma vez e vai o Polga no lugar dele. Com todo o respeito ao ótimo Polga, tá? Ao ótimo Anderson Polga. O Zago foi titular durante toda a campanha, jogou toda a campanha. E aí, quando sai o Luxemburgo, o Filipão, e dá certo, esse é um ponto, né? Dá certo. E aí apaga muito das coisas, mas o Filipão leva os caras de confiança dele. O Luizão ter ido pra essa Copa do Mundo, e o Romário não... Amoroso não foi. É quase inexplicável. Só que aí o Luizão vai, faz os gols contra a Venezuela, classifica a seleção brasileira. O Luizão entra no jogo lá contra aqui a gente Turquia, tem 4 ajuda. nomes pra 2002, né? Eu acho o Djalminha talvez o mais baixo. Porque tem um argumento de indisciplina. Tem um argumento de disciplina. O Djalminha estava no grupo até num desentendimento então, mas lá aí com o numa Javier. dessa o Renato Gaúcho também tem um... Que foi o argumento que eu usei. O argumento de indisciplina, né? Foi o argumento que eu balizei a mesma coisa. Só que eu acho que o do Djalminha é pior, tá? O Djalminha é pior. Ele estava no grupo, estava convocado, e aí ele tem um desentendimento com o Javier Irueta, se eu não me engano, o sobrenome do espanhol, e ele dá uma cabeçada no treinador, né? E aí ele saiu da coisa. Irureta, né? Irureta. E aí ele ficou fora por isso, né? Que tem um argumento. Tem um argumento. Você tem um argumento. Tu dar uma cabeçada no treinador também é duro, né? Vai botar ele o quê? 2? O Djalminha. Acho que sim. 1? Ele é mais que o Neto? Mais injustiçado que o Neto? Assim, eu acho que porque ele jogava pra cacete na época. O Neto ainda não tinha jogado, não tinha explodido ainda. E o La Corunha dele era absurdo. Que agora se chama Da Corunha, né? Vai trocar de nome o nosso Deportivo. Vai virar Da Corunha? Vai virar Deportivo Da Corunha. Não sei se no Brasil a gente vai adotar isso, mas vai trocar de nome. Tá, aí a gente tem Alex, Romário e o Zago. Cara, o Zago é um troço bizarro. O Zago eu acho porque o Zago bem poderia ter injustiçado. ido pra Copa de 94. Ele já arrebentava
no São Paulo ali. Até 90 era uma possibilidade pra ele. 90 eu acho que já é um pouquinho forçado. Mas ele poderia ter ido Não, pra 94 tem o grande ponto do Ricardo Rocha ter se machucado e ter ficado com o elenco até a reta final. E o Ronaldão se machucou também, né? Durante a Copa, mas aí já foi durante a Copa. Ele foi chamado. Então ele foi chamado depois. Foi chamado, foi cortado Moser e Ricardo Gomes. Aí eles saíram, entrou o Márcio Santos no lugar do um, o Ronaldão no lugar do outro. E o Ricardo Rocha se machuca, ainda daria tempo de cortar, mas o grupo pede porque ele era um cara bom pro grupo e tudo mais, então ele fica lá. Apesar de não ter condição, um estiramento, ele não tinha condição de jogar. E para 98 o Zago fala que teve um problema com o Zagallo. O Zago poderia ter ido. Para 94, ele já jogava pra caramba. Tudo bem que na época ele ainda era um zagueiro um pouco violento e tudo, então tinha um rótulo não tão bom dele, porque ele às vezes exagerava aqui, uma entrada forte aqui e ali. Mas já era um zagueiraço. 98 ele era um dos melhores zagueiros do mundo, do Brasil e talvez do mundo. Em 2002 ele é base da Roma, que foi campeã italiana no ano anterior. Ele é um dos jogadores mais importantes do time. Líder do elenco. Ele poderia ter ido a 3 Copas do Mundo, não foi nenhum mesmo. Eu acho 2002 muito injusto, mano. E aí 2002 tem essa pegada, por quê? Porque acaba indo o Anderson Polga, que é campeão do mundo, tem que ser respeitado, mas era um jogador, assim, em termos de distância de jogador, há um abismo entre o Zago e o Polga. O Polga vai porque ganhou a Copa do Brasil em 2001 com o Filipão. Entrou ali Foi bem, ele era bom zagueiro. Não, 2001 não era o Filipão, não era o Tite? Era o Tite, verdade. Mas é que o Filipão conhecia, né, de Grêmio, da época de Grêmio e tudo ali. Mas então assim, eu acho que o do Polga é muito... É que Alex e Romário é muito injusto também. O Romário é brutal. O Romário é brutal. É que assim, o Alex e o Zago, a gente tá meio que juntando o conjunto da obra, né? Porque nenhum dos dois jogou nenhuma Copa do Mundo. Não, mas eu acho que... O Alex poderia ter ido pra 2002, poderia ter ido pra 2006, talvez até pra 2010. Não foi a nenhuma. O Zago poderia ter ido pra 94, pra 98, 2002 não foi pra nenhuma. Em 2006, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ricardinho... Juninho Pernambucano. Acho que é isso, Zé né? Roberto. Mas Zé Roberto, o Alex não ia jogar nessa, né? Não ia jogar nessa, né? Cara, é difícil isso aqui. É bem difícil. Eu acho que se você olhar pra injustiça, pra mim a maior é o Romário, tá? O Romário, cara... Pra mim a maior é o Romário. Em 2000, ele faz um ano que é um negócio 73 histórico. gols. 73 jogos. 73 gols em 73 jogos. É verdade. É um negócio assustador. Em 2001, ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro, isolado, com 35 anos. E viria a ser depois, em 2005, com 40 anos. 40 anos de idade. Não, e fora que é o Romário, ele era o Romário, já tinha ganhado uma Copa do Mundo lá atrás e tal, era um cara experiente. E o Luizão, de 2002, não era o melhor Luizão da carreira. Não era. Não, o Romário, a gente tá falando aqui, ele foi artilheiro do Brasileirão em 2000, com uma marca histórica. Ele é artilheiro do Brasileirão em 2001, isolado, aos 35 anos, com tranquilidade. Uma média de mais e já num time fraco do Vasco. Uma média de mais de um gol por jogo. Também. Ele tem no ano de 2001, ele tem 1,16 gol por jogo. Mas, 2001, ele tem mais gol do que jogo. Era um time mais fraco do Vasco, mas era um time que dava muita goleada. É o time que mete 7-1 no São Paulo e São Januário, ele faz hat-trick. Tem um jogo histórico dele contra o Cruzeiro, que ele mete 3 é o jogo dentro que de São Januário. O Edmundo é demitido, que ele perde o pênalti. São 3 gols do Romário. Ele joga pra cacete. Ele faz 3 gols também, quer ver? Flamengo, o Flamengo, o jogo de chocolate, ele faz 3 gols. Ele faz vários hat-tricks. Eu acho muito injusto o Romário 2002. O melhor Luizão é o Luizão, pode ser, né? O Luizão do Mundial de 2000, né? Joga pra caramba, assim. Ainda... 99 ele é artilheiro da Libertadores. 99 é artilheiro da Libertadores, 2000 tem o Mundial que ele joga pra caramba. Ele joga muito. Mas, cara, e era o Romário, né? No final das contas, em 2002, era o Romário ainda jogando pra caceta. Em 2002, o Filipão fala pro Luizão, cara, tu tá sem clube. O Luizão teve um problema lá, acho que no Hertha Berlim, negócio de pagamento e tudo, e ele entra na justiça pra pegar o direito dele de sair. E aí ele tá sem clube. E o Filipão fala pra ele, cara, sem clube eu não posso te chamar. Ele arruma um contrato com o Grêmio de última hora, e que ele, só pra poder ir pra Copa, pra poder ter minutagem. Foi uma decisão muito ruim. Eu acho assim, mas é que o Filipão escolheu, aí tem um montão de polêmica no meio do caminho, que dizem que o Romário deu uma pegada na aeromoça no avião e que o Filipão ficou puto com isso. Aí o Romário diz, aí eu me ferrei 2 vezes, porque nem fui pra Copa e nem peguei aeromoça. Então, assim, tem uma série de coisas. Se eu soubesse, tinha ido até o final. Então, assim, tem um montão de coisa, mas a verdade é que
O Filipão, ele passa batido porque ele, com justiça, foi campeão do mundo. Mas, pô, você conscientemente escolher não levar o Romário para levar o Luizão, mas é que o titular era o Ronaldo. Beleza. Ronaldo, beleza. Beleza, Ronaldo o titular Rivaldo. era o Ronaldo, ok. Beleza. Mas imagina nas vezes que entrou o Luizão, Entrasse o Romário. né? O Filipão explica, e eu já vi isso em algumas entrevistas, Brasil-Uruguai, né? de que se o Romário fosse, quando ele entrasse, o time ia mudar brutalmente a maneira de jogar. E ele não queria que isso acontecesse. Ele explica isso em algumas entrevistas. Assim, é difícil a gente ver porque o... Que talvez Porque, assim, o esse Filipão Romário tá- aos o- 35 já É, não fosse um cara de mais peraí, arranque. Mas o Ronaldo já era um cara vindo com problemas físicos, mas beleza. O Luizão não- já tava mais pesado. O Luizão... O Romário a talvez forma fosse mais móvel do que o Luizão. Exatamente, a forma física Naquele do Luizão momento. em 2002 era um troço inacreditável, cara. Tava pesadão. Então, assim... Não, e É tem um difícil. ponto que é o Eu iria de Filipão, Romário na 9. O Filipão, ele começa o ciclo tendo o Romário como titular dele. Brasil e Uruguai, que o Brasil perde, gol de pênalti. É, boa O Romário é parte do ciclo capitão. do Romário é Recoba. titular, é. O 1 a 0 Romário é gol do capitão, O Romário tem jogo, se não me engano, contra a Venezuela, tem vários jogos. exatamente. E aí, na reta final, ele é Era o preterido Romário de vez. depois de cabelo raspadinho. É. Eu compro esse Romário na 9 aí. Então, ó, vamos fazer as 3 notas juntas? Tá, eu vou de Romário Romário na 9, 9. Romário Alex. 9. Alex, eu tenho dúvida se 2002 é a maior. É que o grande ponto que para 2002 entra o Kaká, né? É. O Kaká é muito jovem. Muito jovem. O Kaká E entra ainda pra ser ganha preparado, tanto é que ele só joga um jogo lá, Costa Rica. na final ele fica aquecendo, acaba que não entra, né? Mas ele fica lá aquecendo e ia entrar mais já com o jogo resolvido. Acho que o Kaká tem um pouco da pegada do Ronaldo em 2002, né? Ele foi muito mais pela projeção do que ele seria. Temos que levar um cara desse, então. Do que ele de verdade deveria. Aí você pensa, se o Oito Djalminha tava e foi cortado porque deu uma cabeçada no treinador, fazia mais sentido levar o Alex do que levar o Com Kaká. certeza. Além de toda a relação do Filipão com o Alex. Claro, dos tempos de Palmeiras. Dos tempos de Ganharam Palmeiras. juntos. Ganha o título de Mercosul, o título da Libertadores, do Filipão, tirando o E é melhor do só Alex. você ver o que o Alex faz depois com o Cruzeiro também. Exatamente. Então, assim, eu acho que é bem alto eu ali. Eu acho botaria na invicto do 8. Eu campeonato. colocaria o Romário na 9, porque eu acho que a gente tá olhando mais pra esta Copa. Tá. Isso. Não é o todo da carreira. Se a gente olhar Aham. o todo da carreira do Alex, o Alex foi mais injustiçado na seleção com o Romário. Sim, claro. O Mário, porra, é outro cenário. Mas pra essa Embora Copa. o Romário não tenha também 98, que deixou aquele gostinho. também. Pô, Mas pra esta Copa específica, eu acho o Romário mais injustiçado também. Então vamos lá. Romário 9, Alex 8 e o Zago. Zago 6, pelo menos. 6, pode ser. Pega. 6, pelo menos. Pega. Você viu aí que a gente Fechado. teve uma pequena pausa pra reidratação, mas já estamos de volta. Cooling break! Cooling break no 0 a 10. Cooling break no de 0 E é a o 10. Ele tá em todos os lugares, velho. Vamos, Exatamente. a gente, pra fazer o cooling break, tem que fazer o que os árbitros vão fazer. Estão fazendo na Copa do Mundo. É aqui, ó. Ele mete aqui, ó. Ele para o jogo e faz... Pô, hoje é sábado, Pô, né? Cooling break hoje é diferente. Cara, esse gesto que os árbitros estão fazendo no cooling break é uma cachaçada monstra, né? Reinaldo não é do uma só, Mirassol, né? a prova. Não, o Reinaldo Mirassol é assim. É a melhor comemoração da história do futebol, tá? O cara corre, pula e para assim. Pô. Ganso 2010, meus amigos. Que programa bom Pô, tá sendo legal, esse, hein? cara. A gente tá mandando bem nos programas de Acho Copa, que hein? sim, acho que sim. Ó, bem, eu muito acho... bem. Quando a gente olha pra 2010, eu não era comentarista à época, eu nem trabalhava à época, eu ainda era um mero estudante do primeiro período da faculdade. Mas, então eu vou trazer muito do que eu Já pensava. trabalhava quase 10 anos. Não é à toa que você deu show nas lembranças aí até 2010, verdade. até 2002, 2006, que eu tenho bem menos lembrança. Tudo que eu falei até 2002 é estudo. Aí, daqui pra frente, eu já lembro um pouco mais. Muito se fala sobre Neymar, muito se fala sobre Ganso, e eu sei que é uma discussão muito grande. O Vess já falou várias vezes a opinião dele, que pra ele o Ganso estava mais pronto do que o Neymar em 2010, mas eu posso falar da minha percepção da época. Pra mim, a maior injustiça perante o que jogava na época é o Ronaldinho Gaúcho. E eu entendo o que o Ronaldinho tinha de relação com o Dunga, que era problema. O Ronaldinho estava fora da Copa do Mundo muito antes. Só lembrando Não o tinha contexto, dúvida. Só lembrando o contexto, naquele ciclo, 2006, né? 7 a 10, naquele ciclo, o Dunga tomou uma entubada do Ricardo Teixeira para levar Olimpíada. o Ronaldinho para a Olimpíada de Pequim. O Ricardo Teixeira falou:
o Ronaldinho vai para a Olimpíada. O técnico da seleção olímpica é o Dunga e o Ronaldinho está convocado como um dos... Vai estar entre os 2010. O Ronaldinho vai pra lá e não joga bem. Pra começar, o ciclo já começa sem os dois. Lembra que Kaká e Ronaldinho vieram pro banco? Aí o Kaká entra no jogo contra a Argentina, que é o gol que ele arranca do meio de campo. O Messi vai perseguindo Nos ele. Estados Unidos, né? É, um jogo, não, acho que não, nos é Estados no Unidos. Emirates. No Emirates? Ah, tá. É. O Kaká naquele jogo é reserva. Ele sai do banco naquele jogo. E eles não vêm pra Copa América. E eles não vão pra Copa América porque de pedem 2007. descanso, porque estavam meio... E aí que desengringola muita coisa da relação deles. Só que em 2010... Mas volta tomando essa entubada do Ricardo Teixeira pra Olimpíada 2008 Isso. e o Ronaldinho não vai bem. E segundo... O Brasil como um todo não vai bem. O Brasil como um todo não vai bem, mas segundo até quem acompanhou isso, e na época eu tinha muito envolvimento com o mundo olímpico, o comportamento do Ronaldinho em 2008 não agradou o Dunga. Então, meio que fechou essa porta para a sequência da Copa do Mundo. O Ronaldinho de 2010, ele estava... Cara, é só você pegar aí os jogos A temporada dele. 8 e 9 dele no Milan é muito boa. E a 9 e 10 A tem 9 e vários 10 jogos bons também. Tem vários jogos bons, mas já é um pouco Cara, abaixo. tem Mas um tem puta vários... jogo do Ronaldinho contra o Real Madrid, no Bernabéu, na temporada Sim, 9 e 10. sim. Ele joga pra Fase de grupos, né? caceta. Fase de grupos. É. Ele bota no bolso um jogo contra a Juventus, logo antes da Copa, se não me engano, penúltima ou última rodada do Campeonato Italiano. Ele joga pra caceta. Tem um jogo de 2 gols contra a Juventus no mesmo ano. Cara, assim, o Ronaldinho tem vários jogos. É que eu acho que não gera essa coisa da injustiça, porque meio que tava todo mundo pronto já, né? É como se a gente chegasse pra convocação de segunda, a gente tá gravando antes, né? Com o Ancelotti já deixando claro que não ia levar o Neymar. Que dessa vez me parece que não é o caso. Ele tá segurando até segunda-feira e eu acho, pelo menos a minha percepção, não sei o que aconteceu há pouco tempo atrás, eu acho que o Neymar foi. Eu acho que o Neymar esteve na convocação. Então, eu acho que é diferente. Mas o Ronaldinho estava jogando para ser convocado. Um ponto é que agora, recentemente, essa convocação completou 16 anos, né? Que são 4 ciclos de lá para cá. Você, nessa convocação, você poderia ter Ronaldinho Gaúcho, não foi. Poderia ter Adriano, não foi. Até recentemente o Adriano falou no Resenha, se eu não me engano. No Resenha da ESPN, ele fala que ele não se sente injustiçado porque ele sacaneou naquele reta final. Vale lembrar, o Adriano tinha jogado pra caramba no Brasileiro 2009, 2010 ele já estava levando a vida na flauta. O Jorginho sai, o Jorginho era auxiliar técnico do Dunga. Ele sai lá da casa dele para ir ver o treino do Flamengo na Gávea e o Adriano faltou, pô. O Adriano faltou. Aí os caras falaram, gente, desencana que não tem o que fazer. E não tem Neymar e não tem Ganso. Nessa convocação poderia ter esses 4. Essa convocação, pra mim, o grande problema dela... Muita gente fala do Júlio Batista, pra mim o Júlio Batista não é o problema. Muita gente fala do Neymar, pra mim o Neymar não é o problema. Tem alguns nessa daí. Não é o grande problema. O grande problema é o Cleberson. O Cleberson, nessa convocação, é uma afronta do Dunga. Exatamente. É uma afronta. É uma viagem... Ele tava no Flamengo na época, Reserva. Ele era reserva do Flamengo. A gente que... Eu posso falar porque, beleza, eu não era jornalista, mas sempre fui flamenguista. Era uma barbaridade a convocação do Cleberson em 2010, pô. Ninguém entendeu, né? E essa versão do Ronaldinho Gaúcho era aquela dele da linguinha no hino da Champions, né? Ele ficava... Que detalhe. Né? Que detalhe. Pô, Tu tem essa votação, né? Eu consigo botar agora, no nariz, sabia? Eu vou falar, sendo justo Língua é grande. Com as escolhas do Dunga, eu vou falar o que eu falava na época. Na época, eu não levaria o Neymar em 2010. Levaria o Ganso. Mas o Ganso é o... Levaria o Ganso, porque acho que o Ganso, na época, era um jogador mais pronto, era um jogador mais... na minha visão, mais capacidade de impactar o jogo. O Ganso tem lá aquele negócio dele chamar para si, que muitos podem entender como uma indisciplina de se recusar a sair, mas ele, ao se recusar a sair, foi vital pro Santos virar aquele jogo. Fala, não, vou ficar e tudo, beleza. Mas o Ganso, com o Dorival, o Ganso era um cara que acho que influenciava mais. E o Ganso já era titular desde 2009, né? O Neymar tinha lances mágicos, plásticos, mas às vezes ficava meio fora do jogo. Então, eu levaria o Ganso em 2010, não levaria o Neymar. Então, acho que, sendo justo com isso, acho que a nota do Ganso, do Neymar, não é uma injustiça. Eu não vejo como uma injustiça. Acho que o Ganso, até pela ausência de jogador de meio, tanto é que o Cleberson foi, eu acho que a do Ganso é mais injusta.
Então Vamos acho distribuir que... notas que eu aí, acho- então, é que eu ó, acho Ganso, que Neymar e Ronaldinho. A sobra da injustiça, a conta, o aumento de nota tem que ser e quem vai. Também, né? Tem que aumentar. Por exemplo, a do Romário aumentou porque foi o Luizão Foi que o não Luizão, estava na nossa cabeça merecendo. Aham. O Nilmar, eu acho... Eu na época, eu queria ter visto o Neymar na Copa. Nilmar não, o Neymar na Copa. Mas eu acho que o Kleberson ir aumenta a nota pra Ganso e Ronaldinho. Pode ser. Eu acho que o Kleberson ir... Pode É ser. uma barbaridade, gente, o Kleberson ter ido, cara. Eu botaria o Ronaldinho na 6, o Ganso na 5 e o Neymar na 3. Cara, vamos lá. Eu acho que Porque do que vem ali... Eu acho que Ganso e Ronaldinho poderiam ficar na mesma. Ah, eu não acho não, cara. Ronaldinho tá Ganso e fora. Ronaldinho? É. Então faz o seguinte, sobe o Leônidas pra 6 Ou e sobe- bota sobe Ou o sobe o Zago. Zago, Sobe pô. o Zago. Sobe o Zago pra 7. Não, mas é que eu acho que o Miranda merecia mais que o Zago, não? Ah, não, Miranda com certeza. É verdade. Não, E Miranda é é o próximo indiscutível. já. Miranda é o discutível. Eu Miranda subiria... vai brigar por coisa grande. aí. Se você Quer quiser descer botar Ronaldinho... Leônidas e Júnior pra 4? Porque não seriam titulares? É, Pode ser. entendeu? Porque Pode seriam ser. jogadores E já estavam vindo veteranos. veteranos. O Ganso também não seria titular. O Ronaldinho talvez fosse. O Ronaldinho talvez fosse. Mas nesse fato de já serem veteranos também, né? Se bem que naquele time do Dunga, o Ronaldinho não barraria o Kaká. né? Nem ferrando. Só Nem tinha um, ferrando. né? Só Era o tinha um. Elano pelo lado. É, o Elano- Bota o o Elano Ronaldinho fazendo- Ganso aí, então. Pode ser? Porque o Zago foi titular o ciclo todo, É, o não, Ronaldinho sim, tem sim, questão sim. de disciplina, então Pode beleza. ser. Tá justo. 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 Agora é o Miranda, que vocês já citaram aí Cara, em 2014. Nota O Miranda 7 pra ele, é né? uma doideira do Filipão. O Miranda- É uma doideira do Filipão. O Miranda era o melhor zagueiro brasileiro ao lado do Thiago Silva. O Miranda, não é que ele não foi entre os 23. O Miranda era titular da equipe, pô. O Miranda tinha que ser titular da equipe. Entre Miranda e Davi Luiz, eu acho que o Miranda merecia mais que o Davi Luiz. Não, eu acho Dante, que... pô. Não, é que o Dante foi... Tudo bem, mas eu tô falando de ser titular. É que, na verdade, entre o Dante e o Henrique, quem tinha que cair era o Henrique. Sim. Né? Mas Pro eu tô falando, Miranda o aí. Miranda era melhor que o Dante, era melhor que o Henrique. Na verdade... O Dante é campeão Na verdade- da Champions com O Bayern. no- 6 Em 13, meses antes. em 13. Eu acho que o Dante tinha que ter ido. Também acho, mas tô falando, o Miranda tava Era à frente melhor. E dele. não é porque o Dante conhecia os alemães. Ah. Mas ele deveria ter Dante, ido. inclusive... O Dante, inclusive, faz uma boa Copa das Confederações Faz, no ano faz. anterior, jogo contra a Faz. Itália, Então, fazendo gol e tal. Vamos lá. Meu vamos problema lá. não era o Dante. Eu acho que o Henrique é erro uma do barbaridade. Filipão... Tem um erro anterior aí do Filipão, que é... Aquele Brasil deveria... O Filipão não teve culhão pra isso. A palavra é essa. Aquela seleção deveria jogar com 3 Três zagueiros, claro que era. Porque você tinha Miranda voando no Atlético de Madrid, Thiago Silva voando no Milan, o Davi Luiz faria um ótimo papel de zagueiro na fase defensiva e volante Líbero. subindo. O Davi Luiz jogava de volante algumas vezes. Sim. Então, no momento que o Brasil tivesse a bola, o Davi Luiz ia subir tranquilamente O pra que virar matou volante. isso é a Copa das Confederações do Paulinho. Então. Ele joga pra caceta. Não, mas ele cairia o Luiz Gustavo. Ah. Cairia o Luiz Gustavo. Se você mete 3 zagueiros, e você ainda ia liberar Daniel Alves e Marcelo Você tinha dois laterais pra isso. pra serem alas. É uma das grandes barbaridades do Brasil não ter jogado a Copa. E acho que o Filipão não teve culhão, que tinha sido campeão com 3 zagueiros em Pra não 2002. ser chamado de retranqueiro Pra em não ser casa. chamado em casa de retranqueiro. É. Mas aquele Brasil deveria ter jogado com 3 zagueiros. E o Deveria. Miranda seria O titular da Brasil equipe, tinha pô. 4 zagueiros de Seria um muito time alto muito nível. mais né? equilibrado. Porra, O Bra- quanto mais... E você ainda ia liberar Daniel e Marcelo pra serem o que eles são. Eles não são laterais E que de guardar a tavam posição. na ponta dos cascos. Né? Exatamente, E pô. você Então, assim, e a ideia do Filipão foi muito aproveitar o Neymar como ponta esquerda. E Sendo na- que o Neymar já passeava por já dentro pra passeava. caramba. Assim. Você daria liberdade e abriria corredor. Se o Neymar fulminasse por dentro, abriria corredor pro Marcelo voando. Então, assim, é muito injusto, cara. É muito injusto. Você poderia cair o Luiz Gustavo tranquilo, ou poderia eventualmente cair o Hulk e botar o Paulinho sendo o Elano de 2010. pra liberar Pô, pro você lado poderia direito. fazer uma porrada de coisa. O Brasil tinha 4 zagueiros na cabeça do futebol mundial, né? Exatamente, Thiago e Davi. cara. É. Davi tinha sido campeão em 2012 da Champions. Arrebentou na Copa O dos Miranda é Confederações. sacanagem. O Miranda dá o título da Copa do Rei Do Rei dentro de do 13, Bernabéu. dentro do Bernabéu. Dentro do Bernabéu. Dentro do Bernabéu, gol na prorrogação. E, Gol na prorrogação. e o Dante, cara, o Dante, É. beleza, o Dante era o pior, seria o pior deles, É. mas o Dante é campeão da Champions jogando titular, Jogando pô. muito, muito. Então, assim, o que o Filipão faltou, como diria o Rizek, nosso grande André Rizek, grande jornalista, faltou coragem ao Filipão. Mas coragem pra jogar de 3 Filipão. zagueiros. Faz coragem pra botar de 3 zagueiros. Não, e contra a Alemanha, já não tendo levado, faltou coragem também pra botar um time retrancado, né, contra a Alemanha.
Vocês estão vendo ali que o Gabigol tá aparecendo como o último da lista, mas calma que falaremos do futuro. Sim. Pra gente, pra vocês já é o presente. Falaremos de possíveis injustiças pra essa Copa de 2026. E só pra deixar claro, o Miranda não vai nem pra Confederações, tá? Quem vai é o Hever. Quem vai é o Hever. O Miranda volta já no ciclo seguinte com o Tite. O ótimo Hever, tá? O Hever de 13 jogou pra caramba e tal, mas, gente, o Miranda era outro nível de zagueiro. Miranda ficou na 7, próximo da lista é o Dudu de 2018, que tava voando no futebol brasileiro, né? Era o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Tinha o Luan, não tinha? Na nossa lista prévia? Tinha o Luan. Podia ter o Luan, já que não ficou tudo... Você tem pronto ainda? Tem o Luan aí de 17. Aí, tá aparecendo E pra ali, 18, né? Como não tá 100% completo, acho que pode ter, né? Apareceu. Mas é pseudo. Era rei da América o Luan, né? Olha ele mexendo na ordem alfabética. É. Que isso, Conhece ele é muito. metódico. Conhece metódico. Salva de palmas pra você. Ele conhece o abecedário como poucos. A curva de evolução do abecedário dele... Ele conhece o abecedário como talvez Micaelis não conheceu. Assim, porque algo me parece que você está sendo sarcástico. Não, pô, não. Não, uma coisa a gente precisa ser dita. A curva de Há aprendizado... quantos programas ele não erra a ordem alfabética? É uma loucura. Quantos programas? Os primeiros 4 essa programas... tava fácil, né? Era D e L. Se o nome do Luan fosse Duan, ele já ia ter uma certa dificuldade. Mas nos primeiros 4 programas ele errava Z com F, porra. Era um negócio de loucura. Mas a curva, a subida dele é Se fosse Dracena, pra ele entender R e U ali, já ia ficar complicado. E já a gente ia perder alguns minutos de programa. Dudu e Luan, então. Vocês pediram, temos os dois aí. Tem um ponto Cara, eu positivo. acho que aí tem uma palavra que diferencia os dois. Consistência. O Luan foi o grande da Libertadores, o auge da Libertadores, e o que jogou na Copa do Brasil Olimpíadas 16. também. Olimpíadas. O cara entra, mexe no time, E Copa do time. Exatamente. O Luan, sendo justo, sai o Gabigol, aproveitando que os dois estão na tela aí, sai o Gabigol, entra o Luan no time. E o Brasil melhora na Olimpíada. Muda. E o segundo semestre dele, naquela troca de Roger por Renato Gaúcho, ele já joga muito na reta final da Copa do Brasil, que o Grêmio Time do ganha em Pedro 16. Rocha, gol do Pedro Rocha. Exatamente. Então, assim, o Luan cresce e a Libertadores de 17 dele é maravilhosa. Mas é efêmero, né? Ele dá uma apagada depois. O Dudu vem jogando bem em 15, aquela Copa do Brasil, ele arrebenta. Né? Briga para ser melhor do brasileiro de 16. Muita gente acha que é o Gabriel Jesus, poderia ter sido o Dudu. Joga pra caramba em 17. Não é um ano bom pro Palmeiras, mas ele joga muito bem. E ele é o melhor jogador do brasileiro de 18. Que, beleza, termina pós-Copa, mas ele já vinha jogando bem. E o Dudu nunca recebeu uma chance de verdade do time. E eu acho que tem outro nome que é o nome que explica a nota maior para o Dudu do que para o Luan. E o nome se chama Tyson. A convocação do Tyson, ela deixa muito mais inexplicável a ausência do Dudu. O do Luan poderia até nessa vaga também, né? O Luan poderia estar na vaga do Tyson também. A ida do Tyson é inexplicável, você tendo o Dudu feito um ciclo que nem ele fez com a camisa do Palmeiras, assim. E o Luan também. Agora, já que a gente está falando aqui da Dudu convocação... não foi cogitado, né, então, cara? já que a gente está Loucura, falando aqui de convocação final, assim, eu acho que o Luan nunca brigou para ir para a Copa, nunca brigou, e acho que o Dudu, sem ter sido chamado de verdade, eu acho que o Dudu deveria ter estado na Copa. Acho que o Luan é mais coisa. Então, eu botaria o Luan na 2 e subiria o Djalminha para 3. Em termos de injustiça. Porra, E o que você acha? E botaria... O Djalminha tem um argumento, claro, né? Não é um erro, é tudo uma bem, disciplina. mas ele jogava muito, cara, assim, jogava muito nessa época. Eu Então, acho que o quê da injustiça eu tenho mais com o Luan do que o do Djalminha. Trocar os dois, então? Não, eu acho que o mais é o Dudu. O Dudu é o mais. Dudu, o que eu faria? Eu subiria o Ronaldinho pra 6 e botaria o Dudu na 5. Tá bom, pode ser. Entendeu? O Djalminha e o Luan, eu entendo o teu ponto, tá? O Djalminha era mais jogador ali pra época e tal, mas o Djalminha tem um ato tudo bem, que é injustiça, me parece o ato de uma outra pessoa com você. O Djalminha Não querem deixar pô. junto, não? E o Neymar mais injustiçado? Pode ser. Tá bom, tá. Deixa os dois juntos. Beleza. E aí o último da lista, antes da gente falar da Copa atual, 2026, Então. é o Gabigol de 22. Então, eu quero discutir o Gabigol e o Neto pro 0 aí.
Quer deixar os dois no segura pra zero? Eu acho. Então deixa os dois no O segura Falcão pra já é zero. 10, né? O Falcão já é o 10. Falcão já é disparado. 10. O que o Coutinho fez em 78 é um absurdo, pô. O Coutinho fez em 78. Ele, dentro de algumas políticas, dentro de alguns conceitos que ele tinha e tudo, o Falcão, mesmo se você considerasse, não, eu quero um time mais brigador e tudo, cara, o Falcão, ele era um cara de pegada também, era um cara com vitalidade e tudo, assim, não tem explicação ele ter deixado o melhor jogador do futebol brasileiro nos últimos 4 anos, no ciclo. Não, o Falcão... Não tem explicação ter deixado o cara fora, assim. Não tem nenhuma explicação. Então é o maior absurdo deles todos ali. O Brasil foi lesado com a ausência do Falcão. Cara, o Falcão poderia ser o craque da Copa, cara. Poderia. O Falcão poderia ter sido o craque da Copa. O craque daquela Copa foi o Mário Kempis. Mauro Betting fala que é o maior crime lesa bola, né? Então eu usei exatamente por isso. Exatamente. Isso. Então, assim, é inacreditável. Cara, você é como se em 90... Não, é que o Romário era uma outra função, assim, mas é o melhor jogador que o Brasil tinha à disposição no momento, não foi. Exatamente. O melhor... Quem é o melhor jogador do Brasil hoje, pra você? Não, esse cara não foi pra Copa do Mundo. Isso é um problema bizarro, pô. Isso é uma loucura. Do futebol brasileiro. Não, do futebol brasileiro não. O Falcão, na época, era o melhor brasileiro. Porque era tudo a mesma coisa, né? Raramente você tinha jogadores de destaque fora e tudo mais. Todo mundo jogava aqui, né? Era hoje o equivalente a você deixar... Era o equivalente a você deixar em 2022 o Neymar fora da Copa. Exato, é isso. Que era disparado o melhor jogador Deixaram o brasileiro. Neymar fora. Meio que até incompreensível, né? Antes Antes da gente fazer a previsão, então, aqui, a gente vai precisar definir o zero, tá? Porque a gente vai precisar estar com todas as posições definidas para trazer as possíveis injustiças de 2026. Cara, eu acho... Neto ou Gabigol é o nosso zero? O Neto tem uma grande temporada pelo Guarani, né? Em 88, né? Em 88. Eu acho que há uma injustiça com o Gabigol a nível de minutagem com a camisa da seleção brasileira, tá? Eu acho que o Gabigol poderia ter tido mais minutos com a camisa da seleção no todo do ciclo. No ciclo. De 19 em diante, né? O Gabigol, ele fica fora da seleção entre 16 e 21, basicamente, né? 16 e 19, na real, ele é convocado para um jogo em 2019, no final de 2019. Fica 20 fora da seleção e vai voltar em 21 para a eliminatória da Copa América. Ele joga contra Equador e Paraguai e depois ele vai jogar a Copa América. E ele joga a Copa América com a camisa da seleção brasileira. E depois tem os jogos de eliminatória, que é até uma época que fica sem o Neymar, se não me engano. O Brasil fica sem o Neymar e o Gabigol é batedor de pênalti e etc. Mas, ao mesmo tempo, o Gabigol, com a camisa da seleção, não fez grandes jogos, né? Então. Esse é um ponto que eu acho que pesa contra o Gabigol. E é um ponto bem importante. O Gabigol, usando a camisa da seleção, ele nunca teve grandes jogos em sequência, né? Então eu acho que isso acaba pesando, né? Acaba pesando muito pra ele, pra essa injustiça ser diluída, digamos assim, né? Então... O Neto eu não lembro muito. Então, o Neto eu lembro. Assim, ele joga muito... Ele vai pro São Paulo em 87, considerando esse ciclo, né? O ciclo dessa Copa é 87 e 90. Ele vai pro São Paulo, não vai bem. Volta pro Guarani. Joga muito, 88. faz esse gol de bicicleta em 88 que eu falei. E aí vai pro Palmeiras depois na sequência. E aí não vai bem no Palmeiras. Não funciona no Palmeiras, até faz um gol contra o Corinthians e tudo, mas não vai bem no Palmeiras. E aí é trocado a famosa troca Neto e Denis com Ribamar e... Quem é o outro? Hoje tem gol do Ribamar. O Palmeiras dá Neto e Denis e recebe Dida e Ribamar. E aí no Corinthians ele começa a jogar. Mas ele começa, o nível dele absurdo é pós-Copa do Mundo, como a gente falou. De novo, o que o Neto fez Então o Neto é menos injustiçado que o Gabigol. O Neto é menos injustiçado. Menos injustiçado. Ele é Por isso que eu acho que o Neto zero e o Gabigol... Porque o Gabigol mal bem, e ainda vai o cara do time dele, né? Vai o Gabigol faz um ano de... Pegando nesse ciclo, né? 19, 20, 21, 22. O Gabigol faz um ano absurdo em 2019. Absurdo. Em 20, Rei da América. Importantíssimo também. Em 20, ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O que ele faz na reta final do título do Flamengo é inacreditável. Em 21, ele joga bem. Ele se salva num Flamengo. Em 22, o Pedro vai para a Copa porque o Gabigol se sacrificou para ele ir. Então, assim, o ciclo do Gabigol é muito bom.
Então eu acho que o Neto é menos injusto do que o Gabigol. Eu acho que o Gabigol, ele acaba... Porque o Pedro era Agora, reserva... pesa contra ele, o que você falou muito bem, pesa contra o Gabigol, que nas vezes, a oportunidade que ele teve, ele não foi bem. Tudo bem que eu acho que o Tite nunca foi muito... Nunca quis muito, não. Claro. Mas ele não foi bem. O Pedro era reserva do Flamengo até o meio do ano. Inclusive, a gente mora aqui em São Paulo e eu fui pouco ao Maracanã desde que eu me mudei pra cá. Um dos jogos que eu fui foi esse Flamengo-Cuiabá, que o Bruno Henrique se machuca e fica fora do restante de 22. E o Bruno Henrique era o cara que saía da área pro Gabigol ser o cara mais próximo da área. Isso. E aí, com a lesão do Bruno Henrique, o Gabigol vira o cara que sai da área, que na reta final ali da Libertadores ganha até o apelido de Gabi Assistência, né? Jogando pelo lado direito. Jogando pelo lado direito. Porque o Everton Ribeiro virou uma espécie de um meio-campista. Porque vira um 4-4-2 losango, né? Losango, né? Na prática. Isso. E aí o Gabigol saía bastante da área pro Pedro jogar lá na frente. E o Pedro era o Pedro é um jogador muito privilegiado, tecnicamente falando, e tem uma característica que o Tite julgou ser importante para levar pro time de 22. Aliás, inclusive vai o Everton Ribeiro também pra Copa de 22. Então acho justo o Neto ser o 0 aqui. Mais um baita legal, episódio, edição Copa do Mundo, e que daqui a 4 anos, quando a gente vai gravar novamente esse tema, falando de injustiças, revisitando aí os jogadores que foram injustiçados, hoje, 2026, que a gente vai lembrar daqui a 4 anos, a gente consiga colocar o argumento de que buscaram eles. Pode ser. Né? Ou então pode ser que numa dessas o João Pedro fique fora, arrebente depois, e aí lá em 2030 a gente entenda que o João Pedro fora foi uma injustiça. Exato. Hoje a gente não talvez Tô só supondo. Até porque daqui a 4 anos, de 0 a 10, estará aqui. Com certeza. Estará aqui pra... Esse programa não está perto do fim, né? Não está. Como já tentaram vender pra vocês. Exatamente. Por isso que eu sempre falei que é vida eterna. Deixe seu like, deixe seu comentário. Qual injustiça a gente cometeu aqui nas nossas notas? Pode mandar sua corneta também. Até semana que vem com mais um de 0 a 10. Beijo. Tchau. Tchau.